Boa noite, Marcel. Boa noite, internautas aqui do AltV Notícias, segunda edição. Vamos começar agora as notícias de economia nesta sexta-feira, dia 29 de setembro de 2017. O desemprego ficou em 12,6% no trimestre encerrado em agosto, segundo dados do PNAD Contínua, divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No período, o Brasil tinha 13,1 milhões de desempregados, uma queda de 4,8% em relação ao trimestre terminado em maio. Assim como no período anterior, a melhora na ocupação ainda é puxada pela informalidade e pelas contratações no setor público, de acordo com o coordenador de trabalho e rendimento do IBGE. Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, porém houve um aumento de 9,1%. Ou seja, segundo o IBGE, em agosto deste ano, o Brasil tinha 1,1 milhão de desempregados a mais que no mesmo período do ano passado. A grande expectativa é saber se o ano de 2017 vai terminar com mais ou menos desemprego do que havia no ano passado. O que vem se demonstrando até agora é de uma recuperação do mercado de trabalho, porém é muito cedo para afirmar que esse processo continuará avançando. E as contas do governo apresentaram um déficit primário de 9,59 bilhões em agosto. Quando eu falo déficit primário, é exatamente receitas menos despesas, sendo as despesas maiores que as receitas, por isso que é um déficit, e descontando os juros da dívida interna. Informou nesta quinta-feira a Secretaria do Tesouro Nacional. Isso quer dizer que as despesas superaram as receitas neste valor. A conta não considera, porém, os gastos com o pagamento de juros da dívida pública, como eu acabei de explicar. De acordo com os dados oficiais, o rombo fiscal foi 52,7% menor que o registrado no mesmo período do ano passado, quando somou 20,3 bilhões de reais, no que foi o pior resultado para meses de agosto da série histórica que tem início em 1997. A melhora nas contas públicas em agosto acontece em um momento no qual a economia brasileira começa a se recuperar da forte recessão dos últimos anos, com algum reflexo já na arrecadação. Ao mesmo tempo, o governo tem dificuldades para cortar gastos, pois as despesas obrigatórias consomem cerca de 90% do orçamento, quase que a totalidade. No acumulado dos 8 primeiros meses deste ano, porém, as contas do governo apresentaram um déficit primário de 85,8 bilhões de reais, com aumento de 12,9% frente ao mesmo período do ano passado, que foi de quase 76 bilhões de reais. O resultado deste ano foi o pior para este período, desde que os números começaram a ser calculados pelo Tesouro Nacional há 21 anos atrás. E o Tesouro Nacional informou nesta quinta-feira que as mudanças feitas nesta semana pelo Congresso Nacional no novo Refis, aumentando os benefícios para os devedores de tributos, vão gerar perda de cerca de 5 bilhões de reais a mais em 2017. No começo do ano, o governo estimou arrecadar 13,3 bilhões de reais com o parcelamento dos tributos. Com alterações da proposta no Congresso, a previsão da receita caiu para 8,8 bilhões de reais. Mas com as novas mudanças feitas nesta semana, a estimativa caiu ainda mais para 3,8 bilhões de reais. São 5 bilhões de reais a menos. Segundo o Tesouro Nacional, essa perda dos 5 bilhões de reais mas ainda não é um valor fechado, ainda não fecharam o valor, uma vez que os destaques ao novo texto do Refis ainda não foram votados. O texto aprovado pelo Congresso Nacional é fruto de um acordo no qual o governo fez concessões aos deputados e vem sendo tratado como uma moeda de troca para a rejeição da nova denúncia contra o presidente Michel Temer. É aquela velha história. E o governo federal informou também ontem que começa em 19 de outubro o calendário de saque do PIS/PASEP, que vai ser antecipado para beneficiar os idosos. Anunciado em agosto, a medida vai liberar 15,9 bilhões de reais
para cerca de 7,8 milhões de pessoas. Serão beneficiados homens com 65 anos ou mais e mulheres com 62 anos ou mais. No caso de cotistas falecidos, os herdeiros terão direitos aos recursos, por isso fique atento. Em junho de 2016, o saldo médio por cotista do PIS/PASEP era de R$ 1.187. A maioria dos cotistas possui ao menos R$ 750 a ser resgatado. E por hoje é só. Nós voltamos na segunda-feira no AltV Notícias, primeira edição às 12h30. Para você um excelente final de semana e até lá!